Glória a Deus. Amados, amadas, ouvintes do Evangelho da Salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, Emmanuel, eu venho aqui trazer a vocês a realidade dos dízimos e ofertas. É lícito a cobrança feita por esses homens nesses lugares que eles chamam de igreja. É lícito eles cobrarem de você dízimos e ainda jogar um fardo sobre você dizendo que se você não pagar o dízimo, você vai viver debaixo de maldição. Só que, se você analisar, você vê que no decorrer de todos esses anos e séculos, a humanidade que vem procurando verdadeiramente um apoio espiritual da parte de Deus, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa humanidade, quando procura um apoio por alguém que se denomina pastor de um rebanho, amigo, amiga, vou ser bem sincero. Para mim, o único pastor é Cristo Jesus. Ele que deu e dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o apóstolo Júnior e vou trazer essa questão para vocês. Eu titulei como Questão do Tributo. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 24. Abramos as nossas Bíblias para que não sejamos enganados. Você também pode abrir aí o livro, a Escritura Sagrada que está em suas mãos. E vamos lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz assim: Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? No versículo 25, disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? O 26, versículo. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. No 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáder. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amado, amada, ouvinte do Evangelho que eu estou proclamando, um Evangelho santo e verdadeiro, que é o de Cristo Jesus. Aqui no livro de Mateus, nesta versão do tributo, no livro de Mateus, Jesus ele
ensina-nos a pagar os tributos que nos são cobrados, né? Aqui, amados, eles cobraram esse tributo. É um tributo, quando fala aqui, não é o tributo, vamos dizer, imposto, né, governamental. Este tributo que estava sendo cobrado aqui era o tributo do templo. Um tributo que Deus deu a ordenança para Moisés cobrar do povo naquela época. Só que aqui no tempo de Cristo Jesus, Emmanuel, eles estavam cobrando este tributo. Para que entendamos, vamos no livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 13. Vamos lá no livro de Êxodo, vamos entender qual foi essa cobrança desse tributo que aqui no livro de Mateus estava sendo cobrado, né? Que até Jesus eles perguntaram, né, pro discípulo, né, de Jesus, o Simão Pedro, se Jesus não pagava os tributos. Vamos a entender que tributo é esse que eles estavam falando, né? Então, no livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 13, mas no contexto deste capítulo, em seus versículos, esse tributo era uma oferta por expiação de seus pecados, por expiação dos pecados das almas. Vamos lá então, para que entendamos melhor. Capítulo 30, versículo 13. Aqui, trazendo aqui. Isto aqui, ó. Vamos voltar lá em cima, né? Vamos no 11, no versículo 11, para que entendamos, né, o resgate da alma, em Êxodo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbolos. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos e acima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Aqui, Jesus, nosso Deus Altíssimo, o próprio Pai, Criador do céu e da terra, instruindo Moisés a forma que ele deveria agir quando fosse feito a cobrança das ofertas. Só que aqui nós vemos que a oferta deixa bem claro que, independente se é rico, independente se é pobre, a oferta é X. E não passa desse X. Para entendermos, segundo, metade de um ciclo é a oferta ao Senhor, né? Depois, este ciclo é de 20 óbolos, a metade. Então, depois eu vou trazer um conhecimento maior
para entendermos ciclos, óbulos, que realmente, para que você também não fique em dúvida e eu também não. Mas agora o que Deus está pedindo para mim tratar com você e comigo é para que entendamos que as ofertas no tempo de Moisés, quando o nosso Deus pediu para que ele cobrasse, era para que as almas, para os pecados, né? Por expiação das almas, para que os pecados fossem perdoados quando era feita aquela oferta. Então, quando Deus estava pedindo para Moisés cobrar a oferta do povo, porque era uma forma do povo de Deus perdoar, né, os pecados, né, que aquelas almas daqueles tempos vinham cometendo. E aí ele deixa bem claro que o dinheiro das expiações dos filhos de Israel os dará a serviço da tenda da congregação e será memória aos filhos. Então, quer dizer, o que entrava naquela época de dinheiro não era para benefício de sacerdócios. Não era por benefício de Moisés comprar belas carruagens. Não. Assim como que era para que o Senhor perdoasse os pecados das almas, né? O Senhor, ele estava ensinando Moisés que aquilo era uma oferta sagrada, que era para a tenda, né? Na época era feito as tendas, para que, né, melhorias das tendas, para que as pessoas quando chegassem tivessem um conforto, né? E um prazer maior de sempre estar ali, entregando aquela oferta, entregando para a expiação, para que elas saíssem, né, sem pecado algum, naquele momento que fazia aquela. Mas vamos então, para que você já entendeu o que está no livro de Êxodo. Então, esse tributo, vamos voltar no livro de Mateus, deixando o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo foi para que você entendesse o tributo que eles estavam cobrando de Cristo Jesus Emanuel, que eles interrogaram a Simão Pedro, certo? Então, Jesus, ele, né, perguntou para Simão Pedro de quem que eles estavam cobrando os tributos, dos filhos ou dos estrangeiros. Agora no livro de Mateus já não se fala mais em oferta e sim em uma cobrança de tributo. Por quê? Essa oferta ou tributo que eles indagaram a Pedro de que se Jesus não pagaria, agora quem cobra já não é mais os sacerdotes. Essas ofertas por expiação, né, eram para ser cobradas ainda pelos sacerdotes, mas no decorrer da história, no decorrer do tempo, no decorrer de tudo, a humanidade deixou ser corrompida. Vamos para você entender. Não era mais cobrado pelos sacerdotes do templo, mas sim pelos soldados dos reis, né? Como relatar lá na parte B do versículo 25, Jesus pergunta a Simão de quem os reis da terra recebem o tributo. Seria de seus filhos ou dos estrangeiros? E Simão Pedro respondeu dos estrangeiros. E Jesus, né, ressalta a Jesus que os filhos então são livres deste pagamento. E para que não houvesse escândalo da parte de Jesus,
né? Para que eles não olhassem e falassem, ah lá, não está nem cumprindo as leis de Moisés. Jesus, ele fez o quê? Jesus falou assim para Simão Pedro, bom, então para que não haja escândalo em nós, por que ele falou para que não haja escândalo? Porque Jesus, ele estava anunciando o seu reino, mas não era nessa terra. Então, como ele não se fazia filho dos reinos da terra, ele sempre anunciava que o reino dele é na glória com o Pai, para que não se escandalizassem, né? Para que eles não falassem, ah lá, ele fala tanto que o reino dele é lá, olha lá o que ele está, né? Então, o que aconteceu? Jesus, vai lá, Simão Pedro, lança o anzol no mar, e o primeiro peixe que tirar, vai sair lá o estandar, paga por mim e por ti. Dentro desse conteúdo eu posso analisar que os reis da terra profanaram os templos, a cobrança feita por eles já não era mais por expiação das almas. Já não era mais para que as almas tivessem o perdão. Por quê? Porque o homem, em uma certa altura, vemos lá no livro lá de Samuel, se não me foge a memória, dos reis, onde a humanidade, né, o povo de Deus, né, começou a pedir para Samuel, né? Samuel era a voz de Deus naquela época, né, era o profeta de Deus. Então eles começaram a pedir para Samuel, não, nós queremos reis, como as outras nações também têm, reis homens. Samuel se entristeceu com aquilo, mas porém o Senhor, né, o Deus Altíssimo, falou para Samuel, não se entristeça, porque eles não estão se rebelando contra ti, eles não estão te recusando, eles estão recusando a mim, né? Disse Deus, eles estão recusando a mim, disse Deus. Né? Naquela época o povo estava recusando o próprio Deus. Então assim Deus ordenou que Samuel, né, ungisse Saul para reinar sobre o povo de Israel. E aí então foi que começou a entrar a corrupção, começou a entrar a falta de temor pelas coisas de Deus. Porque o povo, por querer mais viver como o povo de Deus que vivia, Deus ali, ó, né, tirou do Egito, né, fez no deserto grandes milagres, mas o povo não quis saber de nada, não quis reconhecer o que Deus tinha feito por eles. E almejaram mais, como, né, viver mais como o ímpio, né, que eles não queriam mais a presença de Deus na vida deles. Amaram mais o pecado, porque olhavam para as nações, né, vizinhas, eles amavam aquilo, rejeitando a Deus. Então, quando esse tributo chegou a ser cobrado de Jesus, para que você entenda, Jesus ele pagou o tributo para cumprir as leis dadas a Moisés. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, relata que ele veio cumprir. Vamos lá, capítulo 5, Mateus, versículo 17. Para você e eu entender, para que entendamos, deixa eu pegar aqui, capítulo 5, Mateus, vou deixar marcado aqui.
Vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 17. Isso, 5 e versículo 17. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar, creio, não vim acabar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus aqui ele está deixando bem claro, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que ele não veio desfazer as leis e nem os profetas. Ele veio cumprir. Então, observa-se que os religiosos da época tinham que pagar os tributos do templo. Para que você entenda o que foi trazido até agora aqui, é que Jesus, o reino dele, ele sempre anunciou que não é terreno. É na glória com o Pai, o reino dele. Ele sempre anunciou e propagou isso. Então, dentro desse conteúdo, eu posso te afirmar que aqui Jesus já denotava, já mostrava para toda a humanidade que estava ali presente naquele momento, que ele também veio para resgatar as almas. E como foi que ele mostrou isso? Ele mostrou isso quando, lá no versículo 27 do capítulo 17, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estender. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Por que ele teve que pagar por ele? Primeiramente, para que a palavra dele não voltasse vazia. Que ele disse que o reino dele não era desta terra. Então, aqui eles estão cobrando dos estrangeiros. Porém, os filhos estão livres. Então, ele se mostrou que não era filho desta terra. Não era filho de homem. Ele se mostrou que o reino dele não é desta terra. Mas, porém, pagou por ti e por mim. Ele pagou o de Simão Pedro. O porquê ele pagou o de Simão Pedro? Mostrando que ele veio resgatar as almas. Então, esse tributo que estava sendo cobrado, já não cobrava mais, os sacerdotes já não faziam mais essa cobrança, porque entrou a corrupção de reis no meio do povo de Deus. Os sacerdotes faziam a cobrança por expiação dos pecados, antes do povo de Israel querer reis como nações vizinhas, tinham reis humanos, né? Quando eles pediram para que Deus deixasse de reinar sobre eles, e tivesse um rei humano. Então aí essas ofertas passaram a ser tributos. Então, Jesus ele precisava pagar. Ele sendo o Deus Filho. Se formos dentro desse contexto de que ele tem todo o poder, ele não precisa fazer nada, para provar nada para ninguém, ele não precisava. Mas ele precisava para que todos vissem que o que ele estava anunciando realmente era a vontade do Deus Pai. E dentro desse versículo, ele mostrou também que ele veio para resgatar. Então,
todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não se faz filho desta terra. Porque resgatado foi pelo Cordeiro Santo, quando na cruz do Calvário verteu seu sangue, se fez maldito, se fez pecador sem cometer pecado, se fez culpado sem ter culpa nenhuma. Então nós podemos ver que até aqui, hoje, Jesus ele já aniquilou esse negócio de oferta, de dízimo dentro dos templos. Porque ele já mostrou para que ele veio. Ele já cumpriu. E além dele cumprir, ele ainda pagou por mim e por você. Agora, quem expia os nossos pecados é a nossa confissão que ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Não precisamos mais dar dinheiro para ser abençoado, ser salvo, para sair da maldição. Não precisamos. Só precisamos confessar que Jesus Cristo Emmanuel é Senhor e Salvador de nossas vidas. Se nós confessarmos isso, sem nenhuma sombra de dúvida em nossas mentes, pode ter certeza de que a salvação já chegou à tua tenda. E aí é que entra o melhor. Em Mateus, vou voltar um pouquinho aqui, para você entender que as coisas só melhoram com Cristo Jesus Emmanuel. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aí depois, lá no 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí nós vamos lá no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Então, nós não precisa mais ficar preocupado com o que vamos comer, vestir. Porque não é eu dando dinheiro em uma certa denominação religiosa que Deus vai suprir minhas necessidades. É melhor você obedecer do que você sacrificar. A obediência, ela é tudo na vida de um homem. Quando quer estar na presença do Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus Cristo Emmanuel. É a obediência. Então, se nós formos obedientes à palavra do Senhor, que ele nos manda aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, essas coisas serão acrescentadas. Qual? As coisas que foram ditas nos versículos passados. Não nos preocupemos com o que há de comer, com o que há de vestir. Então, voltando dentro do tributo, para que você entenda que não tem devorador que vai chegar na sua casa, que vai chegar... Não, se você não. Isso daí, eu vou dizer para você, é um ritual que eles fazem para escravizar. Esses religiosos aí fazem esses rituais para escravizar você, para deixar você preso numa teia com um fardo pesado que nem eles mesmos são capazes de carregar e nem eles mesmos querem carregar. Tanto é que você pode ver, enquanto você deixa eles entrar na tua mente com essas maldições heréticas, que é antibíblico, o que acontece? Você malemar come um arroz e com feijão. E eles ficam andando de carros importados por aí, zombando da tua cara.
Entende? Porque eles andam na iniquidade, são amantes da iniquidade. O que é iniquidade, apóstolo Júnior? A iniquidade é simplesmente, sabe o que é iniquidade? É um pecado consciente que eles sabem que eles estão fazendo errado, mas eles gostam de continuar no erro. Porque eles estão se auto-beneficiando com esse erro, fazendo a vontade de Satanás. Está repreendido no nome do Cordeiro Santo de Jesus Cristo Emanuel. Isso da minha vida e da tua vida, se der ouvido à voz do Espírito Santo. Esta mensagem é a mensagem da verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem que ser escravizado por Satanás com rituais antibíblicos. Começa a buscar a essência do Espírito Santo de Deus na tua vida, assim como eu busco na minha. E assim vamos repreendendo todas as hóstias do mal, todos os principados e potestades, o diabo e os seus anjos. Vamos repreendendo para que consigamos entrar na glória com o Cordeiro. Quando Jesus pergunta de quem eles cobram o tributo, se os filhos ou os alheios, a resposta é dos alheios. Jesus se colocou na posição de alheio porque, como eu já disse, ele mostrou que o reino dele não é dessa terra e ele não é filho de homem. Ele não é filho de homem. Igual muitos andam, né, dizendo por aí, né, até em canções, Jesus, filho de Davi. Para um pouco, gente. Vamos ler a palavra. Vamos dentro da palavra. Até Jesus mesmo, ele falou, pô, como pode dizer que, né, Jesus é filho de Davi? Se o próprio Davi, lá em Salmos, ele confessou que o Senhor, que o Deus Filho é Senhor dele. Então como que pode? E na narração, aqui, ele pregava que não era desse mundo e seu reino não era terreno. Aí nós temos também a narração: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nos ensina que devemos ser obedientes na lei terrena para que não haja falta alguma em nós, para que não haja escândalo em nós. Sendo assim, dando também a Deus obediência, adoração e amor ao nosso próximo. Então, amigos, ouvintes, aqui alguns dos fariseus enviaram discípulos para tentar Jesus. Então tem uma passagem também onde